9 meses com Maria. Salve Maria Santíssima. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. É com muita alegria que nós nos reunimos para mais um dia da nossa novena. Louvado seja Deus por este dia, louvado seja Deus pela nossa vida, louvado seja Deus pelo teu sim. Sejam todos muito bem-vindos, que a graça e a paz de nosso Senhor estejam com todos vocês. Hoje, dia 10 de junho, terça-feira, dia que nós rezamos pelos doentes. Hoje eu queria colocar em especial nesse terço a Viviane Carneiro, queria colocar também o seu Eri Simeonato, o seu Jefferson Augustini, Aline Teodorovski, Sandra, todos eles passando pelo mal do câncer, Essa doença que traz tanto medo, que traz tantas dores, Que o Senhor possa acolher a cada um deles, E que, se sim for da vontade de Deus, que traga cura. E colocando eles, colocamos também todos aqueles que necessitam das nossas orações, todos aqueles que pedem das nossas orações. Nos colocamos também, na presença do Senhor, nos colocamos também à disposição de Nossa Senhora, para que ela nos conduza pelos caminhos da fé, pelos caminhos do amor, pelos caminhos que nos levam até o seu Filho Jesus. Eu vou pedir também para que vocês possam ir compartilhando dessa live, para que vocês possam enviar, para todos os seus contatos, para todas as pessoas com quem você tem, convívio, para quem você deseja que um dia seja aqui junto com nós, rezando, louvando a Deus, agradecendo a todas as maravilhas que Ele faz na nossa vida. Amém, meus irmãos? Então, vamos invocando também sobre nós a Santíssima Trindade, para que a gente já possa vir se enchendo do Espírito Santo e que através das mãos da Virgem Maria, nós possamos nos abrir cada dia mais para a graça, a cada dia mais para o amor de Deus, a cada dia mais, para tudo aquilo que a gente pode ser em Jesus. A gente nos doa, mas nos doamos tão pouco, Então, que Maria venha agir em nós, que ela venha nos conduzir nesse caminho, de santidade, nesse caminho de busca pela nossa santidade. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Meus irmãos, então, como já falei, hoje, dia 10 de junho, nós vamos meditar também o livro de São Lucas. Continuamos, no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 24. Algum tempo depois, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultava. E Nossa Senhora vem falar com nós. Para concluir a história da ação de Deus na vida deles, Isabel falou. Depois que terminou o tempo ministerial de Zacarias no templo, ele voltou para casa. Algum tempo depois, eu concebi e por 5 meses me ocultei. Foi como um retiro que fiz dentro de minha própria casa. Eu precisava absorver toda essa novidade. Maria, disse ela cheia de emoção, eis a graça que o Senhor me fez, quando lançou os olhos sobre mim para tirar o meu opróbrio dentre os homens. Lucas, capítulo 1, versículo 25.
Quais as promessas de Deus para a nossa vida? Somente a pessoa íntima de Deus poderá responder essa pergunta. É preciso escutar o coração. Meu irmão, minha irmã, essa vida que a gente vem levando, né? O mundo é uma agitação que descontrolada, né? A gente não consegue mais ter silêncio, a gente não consegue mais fazer silêncio, né? É tudo uma coisa assim muito corrido, é tudo muito agitado, é tudo muito rápido, né? E muitas das vezes a gente acaba que passa o dia e a gente não conseguiu sentar para rezar, né? E aí o que você faz? Lá no final do dia, quando você já está cansado, quando você já está com sono, a gente tira aquele tempinho, né? E reza apressadamente, porque o sono já está em nós, o cansaço já está em nós. E o tempo que nós dedicamos a Deus é aquilo que sobra, né? É o resto do nosso dia, é o resto do nosso cansaço, é o nosso sono, né? Mas o Senhor tem as promessas dele para a nossa vida. E mesmo que a gente não seja fiéis, mesmo que a gente seja indignos, né, de receber todas essas graças, mesmo a gente fazendo pouco caso, né, das coisas de Deus, mesmo assim o Senhor olha para mim e para você. E as promessas que Ele tem para minha vida e para a tua vida hão de se cumprir. Porque o amor de Deus, a misericórdia dele por mim e por você é muito maior do que as nossas fraquezas, é muito maior do que tudo aquilo do tão pouco, né, que a gente oferece a Deus. Mas é necessário que a gente venha se corrigindo, né, que a gente venha fazendo em nós essa mudança, que a gente busque, né, que a gente peça ajuda principalmente a Nossa Senhora, para que ela venha nos ajudar nesse processo. A gente precisa se recolher, assim como Santa Isabel, ela se recolheu dentro de si mesma, né? Ela fez um retiro para ela dentro da casa dela, para ela poder entender tudo aquilo que Deus tinha feito na vida dela. E quantos processos eu e você estamos passando e estamos buscando respostas aonde a gente não vai encontrar. É preciso que a gente olhe para dentro. É preciso que a gente silencie, é preciso que a gente tire, né, do nosso dia um tempo satisfatório para Deus. É preciso que a gente tire, que a gente reserve um tempo do nosso dia para conversarmos com Deus, para termos intimidade com Ele. Porque se você não tem intimidade com Deus, dificilmente você vai ouvir o que Deus tem para falar com você. Dificilmente você vai ouvir a voz de Deus se você não silenciar, se você não rezar, se você não pedir. Se não nos enchermos do Espírito Santo, a gente não consegue entender o propósito de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, a gente precisa ter essa intimidade com Deus, buscar essa intimidade com Deus dentro de nós. Tentar não é uma palavra boa, mas buscar cada dia mais ser fiel, buscar a cada dia mais ter essa intimidade. Você não abre a porta da tua casa para qualquer um. Você não convida qualquer um para vir na tua casa. Quem vem na tua casa são os seus amigos, né? São aquelas pessoas a quem você tem um carinho especial. E assim deve ser com Jesus. Como que Jesus vai entrar dentro do teu coração se você não o conhece, se você não tem intimidade com Ele, se você não busca
né? Esse conhecimento de Deus. Se você não se entrega a Ele, como é que Ele vai habitar dentro de você? Se você é um estranho para Ele. E Ele é um estranho para você. Então a gente só pode ter intimidade com uma pessoa quando a gente deseja estar perto, quando a gente deseja conhecê-la. Quanto mais perto você está, mais íntimo você fica. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Que através da nossa entrega, através da nossa oração, através dos nossos sacrifícios, que a gente possa cada dia mais buscar essa intimidade, para que Deus possa agir em nós, para que a gente possa transformar a nossa vida, né, num verdadeiro testemunho de amor por Deus, para que a gente possa levar o amor de Deus, para que a gente possa viver esse amor. Mas para que tudo isso aconteça, a gente precisa ter a intimidade com Ele, buscar essa intimidade. Porque aquilo que nós queremos, né? Muitas das vezes o que acontece na nossa vida e a gente vai questionar a Deus, né? É a primeira atitude que temos é ir questionar Deus. Por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? Por quê? Por quê? Porque a gente não escuta Deus. Porque a gente não tem intimidade. Então a gente não entende o propósito dele na nossa vida. Meus irmãos, que hoje a gente possa nos recolher, né? Que hoje, assim como Isabel fez, que a gente possa fazer um retiro dentro de nós. Para que a gente possa, assim como Maria, gestar esse Jesus dentro de nós. Para que a gente possa fazer da nossa vida total imagem e semelhança do Senhor. Mas para que a gente seja imagem e semelhança, a gente precisa seguir aquilo que Ele nos ensina. A gente precisa seguir os passos de Jesus, a gente precisa seguir os passos de Maria, a gente precisa cada dia mais buscar, desejar, querer essa ação de Deus na nossa vida. E isso só pode acontecer quando a gente escuta Deus, e a gente só escuta Deus na nossa oração, a gente só escuta Deus quando silenciamos, a gente só escuta Deus quando a gente vai se recolher dentro de nós, quando a gente busca, quando a gente vai para a missa, quando a gente busca os nossos sacramentos, quando a gente busca essa intimidade, né? Para que a gente possa se unir a Deus e ser com Ele somente um. Mas tudo isso depende somente de uma pessoa, que sou eu, que é você, né? O Senhor, Ele está o tempo todo nos esperando. Mas Ele é muito educado, né? Ele é muito educado, Ele não vem arrebentando portas, Ele não vem se Ele não é convidado. Ele está ali, Ele sempre está ali, agindo, né? No silêncio dEle, agindo no tempo dEle, mas para que a gente possa conhecer a Deus, né? Ter intimidade com Ele, a gente precisa convidá-lo a estar na nossa vida, a gente precisa convidá-lo a agir em nós, a gente precisa convidar o Espírito Santo a vir nos inundar com os seus dons, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós, e que não é pouco, é muito mais do que tudo aquilo que a gente possa imaginar, é muito mais. Às vezes a gente deseja alguma coisa e aquilo não acontece, né? E aí, um pouquinho mais para frente, Deus age e te dá muito mais do que aquilo que você pediu, do que aquilo que você desejou. E aí você pensa, né? Meu Deus, eu nem merecia tanto e ganhei tanto, né? Ganhei muito mais do que aquilo que eu pedi. Porque assim é o Senhor. Ele sabe sempre o que é o melhor para nós. E muitas vezes a gente pede muito pouco para Deus.
Nosso Deus é um Deus grandioso, né? Nosso Deus é um Deus misericordioso. As graças que Ele tem para nós são enormes, enormes, são tão grandes que a gente não faz ideia. Mas a gente precisa ter intimidade com Deus. Porque você não chega em ninguém, né? Se você precisa de um favor, você não vai pedir para um estranho, você vai pedir para aquele a quem você tem intimidade. E assim é com Deus. Como é que você vai pedir algo para Deus se você nem o conhece? Né? Se você não tem a intimidade com Ele, você não vai, né? Você pode até pedir. E Ele vai te conceder. Mas quanto mais íntimo você for de Deus, mais perto você vai estar da graça. Quanto mais você reza, quanto mais você pede, quanto mais você se une a Deus, quanto mais você segue, né, os seus ensinamentos, mais perto você está dele, mais perto você está da graça. Quanto mais você se une a Maria Santíssima, mais perto você está de Jesus, mais perto você está da graça. Então que hoje, né, que hoje a gente escute a voz de Deus no nosso coração, que a gente escute o nosso chamado. Quantos de nós já ouvimos o nosso chamado, mas nos fazemos de surdos, de mudos, né? Porque não queremos essa responsabilidade, porque não queremos um compromisso maior com Deus. Mas o Senhor espera, né? Ele espera, Ele é paciente, mas o nosso tempo aqui é curto. Não sabemos o dia, não sabemos a hora. Então busque hoje. É hoje o dia, né? É hoje o dia de nos convertermos, é hoje o dia de acreditarmos, é hoje o dia de rezar, é hoje o dia de pedir, é hoje o dia de silenciar, de buscar a Deus, é hoje. Então que a gente possa, né? Que a gente possa vir nos conscientizando de tudo aquilo que nós precisamos fazer para cada dia mais estar mais perto da graça, mais perto de Deus, mais perto de Maria. Porque esse é o caminho. Esse é o caminho. E só tem um caminho, que é Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não adianta ficar inventando moda, porque a gente não acha nada, a gente não acha respostas, a gente não acha amizade fora da vontade de Deus, dentro daquilo que Deus quer para nós. Então que a gente possa, né, assim como Isabel, fazer esse retiro dentro de nós, né? Para que cada dia mais a gente venha nutrindo esse amor, nutrindo tudo isso de bom que Deus, né, faz por nós. E que a gente ame a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer por mim e por você. Assim como nas nossas amizades, né? A gente deve ter amizades por amor e não por benefício. Quantas pessoas, né, que a gente encontra que vivem essa realidade, por aquilo que o outro pode me dar. Então, assim é com Deus. Que a gente o ame, que a gente o adore por aquilo que Ele é. Né? E as bênçãos, as graças, elas vão vindo por consequência da nossa fidelidade, elas vêm vindo por conta da nossa fidelidade, né? Da nossa amizade com Deus, da nossa intimidade, cada vez mais íntimo, cada vez mais graças, cada vez mais amor, cada vez mais transbordando a alegria do Espírito Santo, o amor de Maria, para todos nós. Amém, meus irmãos? Então, façamos agora a oração da gravidez de Maria. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo
fecundastes o seio virginal de Maria e a escolhestes para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência. Da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti e a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Nesta novena, em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Meu irmão, minha irmã, que hoje a gente possa pedir a graça, né, de termos uma intimidade com Deus, de termos uma amizade com Deus, de termos uma amizade com Nossa Senhora, de a gente poder desejar de Deus, né, tudo aquilo que Ele pode ser na nossa vida. Então faça o teu pedido, coloque a tua intenção. E rezemos juntos. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Louvado seja Deus pelo teu sim de hoje. Louvado seja Deus pela tua vida, né? Que Deus hoje possa derramar todas as bênçãos, todas as graças, né? Que estão disponíveis a nós e que nós possamos tomar posse, né? Todos os dias é necessário que a gente tome posse das bênçãos de Deus na nossa vida. E você estando aqui, né, é um meio de você se apossar dessas graças, de tudo aquilo que Deus tem para nos dar, para nos oferecer, mas também, né, é um meio de você dizer para Deus que Ele pode agir, né, em nós, que Ele pode tomar conta da nossa vida, que Nossa Senhora pode vir nos guiando, que ela seja a nossa condutora, que ela seja a intermediadora, que ela seja aquela que nos leve a ter maior intimidade com o seu Filho. Amém? Nós estivemos reunidos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, logo mais às 15 horas, Terço da Misericórdia. Amanhã, 15 para as 7 da manhã, Terço de São José. E nós estaremos aqui amanhã às 10, novamente com vocês, com a graça de Deus, né? Fiquemos em paz, que nós possamos ter um santo dia. Até mais.